Olá companheiros, bem-vindos ao canal. Mais uma vez com o apoio da linha Way, hoje temos a Africa Twin Adventure Sport. Contamos com um motor bicilíndrico em paralelo de 1100 centímetros cúbicos, para ser mais preciso, 1084. 8 válvulas, 4 tempos, cambota a 270 graus e o arrefecimento é líquido. Contamos com 102 cavalos às 7500 RPM e agora temos mais 7% de binário em relação à anterior. Passamos a ter 112 Nm às 5500 RPM. Na travagem à frente contamos com 2 discos ondulados flutuantes de 310 mm. Atrás temos sistema hidráulico com um disco ondulado de 256 mm. Temos ABS à frente e atrás, mas o ABS traseiro pode-se desligar no modo off-road. Na suspensão dianteira contamos com uma forquilha invertida da Showa, atrás braço oscilante, sistema ProLink e amortecedor da Showa com reservatório de gás. A suspensão eletrónica neste modelo vem de série. Além de poderem definir vários parâmetros, mais hard, mais soft, mais seja o que for, podem também definir se é só um condutor, se é condutor mais passageiro, se é condutor mais bagagem, se é condutor mais passageiro mais bagagem, podem definir tudo. A moto vai se ajustando ao milésimo de segundo às condições da estrada. E para lhe dar uma característica mais touring, mais viagem, a Honda mudou da roda 21 para a roda 19 e alargou um pouco o pneu para dar mais aderência ao asfalto. Portanto, agora contamos com 110/80 roda 19. Atrás o pneu é um 150/70 roda 18. De notar que agora ambos os pneus são tubeless. Este depósito generoso leva 24,8 litros, portanto 25 arredondando, e a marca estima que o consumo seja na ordem dos 4,9 litros a cada 100 km. O para-brisas é regulável manualmente, basta carregarem aqui nestas patilhas, muito fácil, e tem 5 níveis de ajuste. A Honda também tornou esta moto muito mais abrangente para os vários tipos de altura. Agora os mais baixinhos podem contar aqui na altura mínima com 795 mm do banco até ao solo. Eu tenho 1,80 m, estão a ver. Pés completamente assentos no chão e ainda tenho a perna um pouco curvada. Sendo que este banco é ajustado manualmente. Basta abrir, ajustar, ponho mais para cima, tranquilo, faço uma viagem mais altinho, impecável. O peso para a versão com caixa manual de 6 velocidades são 243 kg. Esta tem caixa DCT e pesa 253 kg, mais 10. E vamos já para test ride, mas companheiros, nunca se esqueçam que a segurança na estrada é essencial. Eu vou fazer este test ride com calças de RSW, com proteção nos joelhos, proteção nas laterais, um tecido muito resistente à abrasão. Companheiros, protejam-se. RSW, muito obrigado pelo apoio ao canal. Ora, vamos lá para test ride, companheiros, com esta lindíssima Africa Twin. Calçar aqui as luvas. Companheiros, era como vos estava a dizer, segurança é essencial na estrada. Aqui o capacete da CMS, obrigado também CMS pelo apoio ao canal. Isto aparece primeiro aqui. Este primeiro menu, o condutor é responsável pela utilização. Por aí fora vocês podem desativar este menu, isto é touch, ok? Vamos lá montar aqui em cima da bichinha. Uma coisa que eu ainda não tinha referido, isto é um travão de parque, como esta é a caixa DCT, portanto aqui não tem embreagem, tem um travão de parque que assim desativam ou então carregam aqui e... Oi! Isto é preciso, é jeitinho, já está, travão de parque metido. Porque o travão de parque, moto DCT, epá, temos que ter a segurança que ela está aqui parada, não vá a moto estar engatada ou por aí fora, portanto, travão de parque, pelo simples não. Start. Pá, espetáculo. Atenção que este será o menu principal da moto, porque como este ecrã conseguem espelhar o smartphone, inclusive com os mapas, aqui conseguem ver a que velocidade é que vão e qual é a mudança engrenada, o total dos quilómetros, se está em neutro, ou seja, considerem este o mais simples, o ecrã principal, sendo que este aqui comanda tudo. Isto está em neutro e agora para ligarmos
temos drive. Neste momento já está a moto engatada aqui com o DCT. Poderíamos ir em drive ou em sport, que é um bocadinho mais agressivo, ou seja, além dos modos de potência que isto tem, ainda temos esta possibilidade aqui. Vamos só aqui, olha, este está em utilizador. Eu acho que estas luvas não são grande coisa para mexer aqui. Agora passou para TT, para casa estavam a dar utilizador 2, estão a ver, isto é tudo modos de potência, Tour, Urbano. Vamos começar com o Urbano, que é aquele mais soft. Como podem ver, aqui também tem, no fundo isto é para a tripá, o consumo médio da tripá, velocidade média por aí fora. Aqui é para a trip B, aqui será para mais informações, tem a autonomia, a tensão da bateria, o relógio, e neste aqui, no fundo tem aqui as várias informações, lá está, aqui podem controlar o nível da suspensão, se é uma pessoa, se são duas pessoas, se começar a carregar ela começa a subir e a descer sozinha, se são duas pessoas mais bagagem, se é uma pessoa mais bagagem, aqui conseguem fazer tudo, ok? Pronto, e o ecrã, se calhar podemos descrever, se vocês gostarem muito de que eu descreva o ecrã, escrevam nos comentários. À semelhança do que fizemos com o NX500, posso fazer um só sobre este display. Não deixem de ver o display da NX500, que já está aqui no canal, ok, companheiros? Portanto, vão lá ver, diz display mais app, uma coisa assim do género. Este display é completamente diferente, portanto 6,5 polegadas, e é completamente diferente, mas se quiserem que eu faça sobre este, escrevam nos comentários. Se houver muita gente a manifestar esse interesse, eu assim farei, ok? Vamos agora em Urbano, portanto o modo mais ligeirinho aqui da máquina, para nos irmos habituando. Eu fiz para aí, sei lá, ainda 5 km com a máquina, estou completamente rookie nesta máquina, ok? A máquina está engatada, não se ponham a acelerar, porque a partir do momento que está em drive, qualquer toque no acelerador, ela sai. O acelerador é throttle by wire, acho que é assim que se chama, portanto não tem cabo, é eletrónico. Já tenho aqui tudo, ok, tirei o descanso, portanto largamos aqui o travão de parque e vamos com muito cuidado, porque, como já vos disse, esta máquina, como é a versão DCT, pesa 254 kg e eu não estou muito habituado a ela. Portanto, vamos com muito cuidadinho aqui, passar aqui pelos calhaus. Eu estou mesmo com muito cuidado, com muita cautela. Companheiros, isto é uma máquina para uns valores já um bocadinho subidos. Estão a ver? A caixa a mudar sozinha. Isto é uma maravilha. Caixa DCT, eu só tinha andado na Goldwing do Dundee Rider, que foi a que finalizou a temporada anterior, foi o episódio que finalizou a temporada anterior. Curiosamente, fechamos esta temporada também com outra onda icónica, esta Africa Twin, com caixa DCT também. Engraçado. Há coisas curiosas, não é feito de propósito, mas é um facto. Portanto, fiz aqui o pisca e vão ver aqui a curiosidade também, é que eu logo que acabei de fazer a curva, o pisca vai desligar sozinho. Aí está ele, já desligou, portanto os piscas desligam automaticamente à medida que a moto sente que já não precisa do pisca, não é? Eu vou fechar aqui um bocadinho a viseira, não vou fechar muito. Bem, vamos agora com ela toda fechada, fica assim um bocadinho mais abafado o som, mas até embaciar vou assim com a viseira fechada para não entrar muito vento. A posição de condução desta moto é qualquer coisa de fantástico, fantástico. Eles rebaixaram o banco, não é? Ou seja, ao passarem de roda 21 para roda 19, a moto também fica mais baixa, mas eles reduziram, creio eu, não quero estar a enganar-me, também o curso da suspensão. Tenho ideia que reduziram alguns milímetros ainda jeitosos, porque às vezes o problema destas máquinas é que são muito altas e depois a malta tem medo.
Como já vos disse, este banco é regulável em altura e já vem de série, companheiros, já vem de série, pelo menos foi o que me foi transmitido, já vem de série. Eu queria ver como é que ela se portava aqui no meio dos carros. Ora, vejam bem, isto aqui para um ambiente citadino, pá, muito fixe. Portanto, ou seja, embora seja uma máquina grande, de grande porte, pá, numa situação em que precisem para o dia-a-dia, deixem-me lá abrir só mais um bocadinho, isto começa a ficar muito calor, isto agora aproximando-se o verão, é assim mesmo. Mas, ou seja, mesmo sendo uma máquina de grande porte, ela mexe-se muito bem. Maleabilidade incrível, ou seja, basta aqui com um movimento de pernas, vocês estão a ver, desvio-me de qualquer coisa, portanto, ou seja, é grande, mas é muito maleável. Vamos só passar aqui, obrigado companheiro, passar aqui e deixar as bicicletas, pronto, vamos só dar aqui um toque, fechar aqui mais um bocadinho. A caixa DCT é tudo uma questão de hábito. Eu sou super fã, desde que andei na Goldwing, fiquei super fã da caixa DCT, acho isto uma delícia, isto para viagem é fantástico. Para viagem também temos aqui o Cruise Control, portanto, ativando aqui, sobe e desce a velocidade, portanto, além da caixa DCT, também o Cruise Control. Vamos entrar aqui no empedrado, ver como é que filtra a suspensão. Isto é quase ridículo, eu estar a ver como é que filtra uma suspensão eletrónica de uma Africa Twin, porque isto é capaz de ser o top dos tops, não é? Eu vou muito devagar ainda, porque, epá, não conheço a máquina e está aqui uma responsabilidade muito grande, como devem calcular. Isto é tudo muito giro, a gente faz test rides para vocês verem, para eu também me divertir e ver também, e gosto de testar, mas a responsabilidade é sempre grande, companheiros. Estamos aqui com máquinas, então quando começamos a atingir estes valores, é isso mesmo, vocês entendem. Lá à frente vamos testar a aceleração e a travagem, como já sabem, como já é hábito, aqui no canal. Posição de estar aqui sentado, pá, eu encaixo-me perfeitamente aqui neste depósito. Este depósito é bem generoso, bem largo. Eles mexeram aqui na parte da cranagem também, é uma das diferenças desta nova versão. Mexeram aqui um bocado na cranagem, mesmo as entradas de ar, porque no fundo o ar circula à nossa volta. O para-brisas, este para-brisas tem uma grande vantagem em relação a outros que vêm às vezes de origem, é porque este, epá, tenho a certeza absoluta que vocês não precisam de mudar e de comprar um extra, porque é muito bom. Isto na posição mais alta fica de facto muito agradável, não passa a ponta de vento. Como podem ver, isto é mesmo de uma facilidade incrível. Esta moto mexe-se muito bem. Como é que é possível? 253 kg e isto mexer-se desta maneira. Eu confesso que antes de me sentar senti-me um bocado intimidado, não é? Porque a moto é de facto grande porte, ainda por cima de um valor elevado, mas o que é engraçado é que tu sentas-te na moto, portanto, é daquelas que ao fim de alguns metros estás em casa, estás mesmo em casa. Claro que eu vou aqui com todo o cuidado, mas sinto que, epá, não quero é ter excesso de confiança, mas sinto que dá logo uma confiança enorme esta bichinha. Ora, vamos só abrir mais um bocadinho, ver se o microfone não está desligado. Isto agora, temos aqui confusão enorme de trânsito, a ver se eu me safo sem muito stress. Deixar passar aqui a PCX, ele não quis passar, tranquilo. Portanto, já percebemos que isto, trânsito, safa-se muito bem. A descrição dos punhos é, enquanto vamos aqui assim num ambiente mais parado, epá, vou só dar aqui uma lambidela assim rápida, porque não vale a pena perdermos muito tempo com isto, já deve haver inclusive outros vídeos, mas como vos digo, se quiserem que eu faça uma descrição do display, até na rubrica do tudo o que precisas de saber, explicar o que é que fazem aqui, todos estes comandos nos punhos, mas basicamente, portanto, aqui tem a ignição, aqui é o start da moto, não é? Deixa-me só passar este aqui, ok. As mudanças nem se sentem a entrar com esta caixa DCT, pá, é incrível. Vai-se sentindo uma ou outra. Portanto, aqui é para meterem em neutro ou em drive e em sport.
Aqui também dá, creio eu, que dá para meterem em manual, ou seja, podem controlar através desta botoeira. Aqui é para descerem a caixa e aqui atrás, não sei se dá para ver, acho que não, tem outro para subir. Portanto, no fundo, metem mudanças vocês. Sendo que me foi dito que mesmo neste modo automático vocês conseguem também meter mudanças. Portanto, tranquilo, mas tem um que é só mesmo manual. É o que é mesmo assim, tem estas opções, no fundo acabam por ter duas motas numa só. Continuando a descrever, portanto aqui já vos tinha dito, é o Cruise Control, travão da frente, travão da frente, ia dizer embreagem, não, o acelerador também já vos disse que não tem cabo, é throttle by wire, portanto é mesmo top, tem uma sensibilidade incrível. Aqui estes são os botões todos para mexerem no menu. Como já viram, ele é touch, em andamento não dá para mexer touch, para evitar vocês irem aqui distraídos, não é? Como é óbvio, uma questão de segurança. Tem aqui um botão de FN, é verdade, já me esquecia deste. Este FN, no fundo, é para mexerem. Uma das funções é para mexerem nos punhos aquecidos e depois regulam aqui os níveis de intensidade dos punhos aquecidos. Há mais duas funções que isto controla também. Eu, de facto, peço desculpa, não consegui fixar quais são mais as duas funções que ele controla. Portanto, ou seja, no fundo, FN deve ser função e depois aqui vão mudando as funções que querem. Já sabem, portanto, já vos disse, estes aqui será, isto aqui nas lombas, isto chama-lhe um figo. Isto será para mexerem no display. Aqui tem os máximos, fazendo assim para baixo tem o passe, a ver se não me falha nada. Aqui, como já vos disse, é o travão de parque. A buzina, a famosa buzina, 4 piscas, e aqui será então para mudar as mudanças. Os piscas serão aqui, sendo que, tal como já vos disse, podem desfazer manualmente ou automaticamente. Esta moto dá um gozo do caraças. Vamos experimentar isto nos modos de condução, nos vários modos de condução, darem uma aceleradela para perceber, e vamos testar também a travagem, como já é habitual aqui no canal, como é óbvio. Ora, vou só passar aqui este, aproveitamos, experimentamos já a aceleração disto. Ora. Pronto, isto é no modo urbano, que tem um disparo muito jeitoso. Eu não sei qual era a mudança que eu levava em Granada, mas de facto ela disparou muito bem. Uma coisa que eu me tinha esquecido de referir, o facto do binário estar com aqueles mais 7%, 112 Nm, também desceu, é 112 às 5500, acho que era às 6500, não tenho bem a certeza, mas acho que era às 6500, agora é às 5500. Portanto, em baixas e médias o binário vai-se notar bastante, não é? Vai-se notar bastante, ou pelo menos um pouco. Eu vou só carregar aqui, eu acho que ela não dá para mudar, portanto daria para mudar aqui na botoeira, não estou, não estou ainda amigo desta botoeira, porque não a conheço bem, portanto não vou estar a mexer. Estou a ver que não dá, a gente encosta aí mais fácil e mudamos isto. Vamos já aproveitar, vamos aqui nos 57 km/h experimentar o travão da frente, portanto 57 em quinta, vou-lhe dar com o travão da frente. Pronto, companheiros, isto é estanque imediato, isto não há hipótese, isto travagem da onda, é isto mesmo, é brutal. O ABS, inclusive, é regulável em curva, ou seja, deve dar para variarem isso também no modo utilizador, inclusive dá para ter o anti-wheeling do cavalinho, de vários níveis de cavalinho, mas normalmente aqui nos outros modos, portanto o ABS em curva a moto vai ter tanto que isto tem aquele sistema, o tal sistema de 6 eixos, que sente tudo, inclinação por aí fora, sente tudo e no fundo vai regulando também a suspensão, penso eu que seja devido a esse sistema também. Mas o ABS em curva,
é uma coisa que é super regulável. De notar também, acho que já vos disse lá atrás, que o ABS só dá para desligar atrás, mas creio eu que é no modo off-road, e que acho que é só nesse que dá para desligar o ABS atrás. Isso foi uma coisa que eu sempre defendi, que ABS à frente desligável para quê? Em terra a gente vai travar essencialmente é com o travão de trás, porque se travas muito com o da frente, pá, a roda sai e já eras, não é? Já eras. Havendo ABS, pá, mesmo que dês um cheirinho, ela não te vai agarrar ao ponto da roda sair. Vamos agora experimentar então o travão de trás. Vamos aqui na casa dos 70, vamos ao travão de trás. É pá, maravilha, maravilha das maravilhas, pá, adoro, adoro. Vamos encostar aqui, curiosamente no sítio onde eu saí com o Dando Rider para o teste da Goldwing dele, e vamos mudar aqui isto para modo, vamos do urbano, a seguir, este seria gravilha, portanto não vou mudar para gravilha. Este seria TT, que é o modo off-road, também não vou mudar, portanto nem vale a pena estarmos a testar a aceleração com estes modos. O utilizador 1, portanto é o tal que é configurável, eu podia configurar isto tudo, não o vou fazer também neste momento. Tem aqui o utilizador 2 também, mais um ajuste que vocês poderiam fazer, é tudo companheiros. E aqui o modo Tour, que eles até aconselham o modo Tour como, no fundo, o mais indicado. O outro modo é mais, andas ali em cidade, mais amigo da poupança e por aí fora. Portanto, vamos aqui no modo Tour, que é o que nos interessa experimentar também um pouco a aceleração, e depois temos que experimentar ali as curvinhas, como ela curva e tudo isso, como já viram e como já vos disse, pá, isto só com as pernas, olha para este bicho a mexer, pá, de uma estabilidade incrível, incrível, incrível. Vamos lá então testar aqui a aceleração, vamos aqui com umas curvinhas jeitosas, isto curva muito bem, vou-lhe dar gás. Olha para isto, olha para isto, olha para isto, olha para isto. Companheiros, fogo, o que é isto, pá? Companheiros, isto é um tiro. Isto anda nas horas, meu, nas horas, pá, nas horas. Começam a dizer, 102 cavalos para esse peso, mais 112 Nm só. Companheiros, chega e sobra. Grande canhão que está aqui, pá, olha para isto. Olha para isto, e depois trava, que é um espetáculo, não? Olha para isto a curvar, olha para isto a curvar. Ai, que maravilha, companheiros, que maravilha, que maravilha. E já lá para casa, já lá para casa. Portanto, começo já considerações finais. Se é uma moto que eu teria, com certeza. Pá, só não a tenho por causa do preço, senão de certeza que a ia buscar. Cumprimentar aí a malta. Pá, isto é mesmo top dos tops, top dos tops. Epá, é só uma das melhores motas que eu já andei, companheiros, é uma das melhores motas que eu já andei. Claro que continuo com a Goldwing como a melhor moto que eu já andei, porque a Goldwing de facto foi a moto que mais me surpreendeu, mas isto estamos a falar aqui do universo um bocado diferente, estamos aqui a falar numa Big Trail, esta agora mais Touring, não é? Posição de condução em pé maravilhosa, maravilhosa. Se há algum contra que eu posso ter, mas é tudo uma questão de hábito, é quando assento os pés no chão, se calhar devido ao meu cérebro ainda estar feito assim, toco nas pezeiras, entendem? Com os pés assentos no chão, tendo muito, as pezeiras parecem que estão no sítio onde, na direção do calcanhar, onde eu vou pousar o pé, mas o cérebro depois, com o tempo, faz o resto, não é? Como devem calcular. Só dar aqui, passar aqui estes, ok? Coisas a favor, companheiros, coisas a favor são quase todas, tirando o fator preço e este pequeno pormenor, pá, tenho muitas coisas a favor. Tenho a favor que ela já vem equipada aqui com uma tomada de acessórios, já vem equipada também com um USB, portanto tudo pormenores que vêm
já de origem, ok? O facto de ter punhos aquecidos também já vir de origem é mais um a favor, pá, dá muito jeito no inverno, não é? Estes defletores de mão, protetores de mão, como queiram chamar, também já vêm, muito fixe, muito fixe. Toda a máquina tem um toque, epá, um toque incrível, isto é uma onda, não é, companheiros? Portanto, isto tem tudo um toque soberbo. A favor também tenho o facto da moto estar mais baixa, do centro de gravidade estar mais baixo, o que faz até que a própria maleabilidade da moto seja muito maior, uma moto mais amiga dos baixinhos. Tem esta grande vantagem de este modelo já ter, portanto, o tal banco regulável que dá para pôr o mais baixo e o mais alto, na posição mais baixa e mais alta. Claro que sabem, pelo facto da suspensão eletrónica, da suspensão ser regulada eletronicamente, também vai subir ou baixar a moto. Eu creio que serão, para a posição mais alta, 835 mm, sendo que irá até aos 855. Eu creio que são estes os valores para a altura do banco até ao solo. Este aqui parece-me a mim que está na posição com 795 mm. Pá, eu para mim, para ter confiança na moto, é mesmo, não mexe mais, deixa estar assim, porque epá, eu quero sentir que os meus pés estão bem assentos no chão, porque isto está aqui uma responsabilidade muito grande. A viseira vai ficar mais uma vez aqui embaciada. Portanto, considerações finais. Uma coisa que não falei, esta proteção, acho que já vos tinha dito atrás, portanto não vão ter que comprar uma nova porque ela é ajustável em altura. Para mim, este ajuste, o facto de ser manual, não me chateia absolutamente nada, porque eu vejo pela minha, também é manual. Este, por exemplo, não dá em viagem para subirem e a descer, porque tem que carregar nas duas patilhas e não podem estar a largar aí as mãos do guiador, não é? O meu, por exemplo, consegue-se ao centro, é mais fácil, mas companheiros, quantos de vocês é que vão a regular durante um trajeto, a meter o vidro para cima, o vidro ou o para-brisas para cima e para baixo? Epá, quase ninguém, não é, companheiros? Portanto, isto normalmente ajustam uma vez e não mexem mais, mas que façam um circuito citadino com o vidro mais para baixo e depois com o vidro mais alto numa autoestrada, tudo bem, mas antes de começarem a fazer esse trajeto também já mudaram, se quiserem, mas basicamente é isto que eu vos digo, ninguém vai andar aqui a mexer para baixo e para cima. Nota de 1 a 5, nota que eu dou a esta moto é 20, companheiros, não há hipótese, 20. Não estou a dizer isto para ser agradável para quem me emprestou a máquina, mas esta máquina é mesmo 20. Um som de escape incrível, nem precisam de o mudar para um mais sonoro, porque este escape é incrível. Este poder de aceleração, pá, que é fantástico. Quando vão no modo urbano, portanto, acredito que tenham uma poupança de combustível brutal. Pontos negativos, só se for mesmo em relação ao preço, mas quanto a mim, companheiros, analisando preços de várias motas, esta moto vale cada cêntimo, porque está aqui uma moto top, uma moto de primeira. Visto isto, só me falta a frase do costume, as despedidas do costume. Faz-me o favor de ser feliz, porque isto é do caracho. Siga!